Pronto, já estamos gravando. Então, boa tarde aí, pessoal. A gente vai continuar o nosso estudo sobre o eletromagnetismo, né? Então, a gente está aqui nessa primeira parte, que é a parte de eletrostática. Como você já sabe, ela é uma revisão, né, do que a gente estudou lá em Física 3. Então, vamos continuar. A gente viu o quê, né? Quais foram as coisas importantes que a gente viu nas últimas aulas? Bem, a lei de Coulomb é extremamente importante. Então, o que é a lei de Coulomb? Ela associa o campo em um ponto qualquer, um campo elétrico aqui num ponto de observação, né, a uma integral que é feita a partir de uma distribuição de cargas. Então, se eu tenho, por exemplo, uma distribuição de cargas qualquer, né, vamos dizer que ela seja uma distribuição linear, ela vai depender dessa posição x, né, eu posso dizer que esse campo elétrico é uma função da soma das contribuições de cada item aqui individualmente, né? Então, posso dizer que meu campo elétrico vai ser uma integral, certo? Ao longo dessa curva qualquer, aqui vai ser uma linha, por exemplo, de 1 sobre 4 π epsilon zero. Aí aqui em cima a gente vai ter a função, né? No caso vai ser a função ρ de R, ρL, né? Vai depender dessa posição. Aqui vai ser R', né? Porque é a posição da carga, multiplicado por R menos R', em que R é a posição de observação, né? E R' é a posição da iteração, dividido pelo módulo de R menos R' ao cubo, certo? Tudo isso integrado ao longo dessa curva qualquer que seja. Então, se aqui é uma curva, uma curva, né? Então, no caso, dl. Mas aí aqui a gente vai integrar ao longo dl aqui sem ser vetor, né? A gente vai integrar ao longo da curva que for. Então aqui S ds ou V dv. Certo? Então esse cara daqui é a lei de Coulomb. Mas a gente também viu duas leis de Maxwell, né? Duas das leis de Maxwell, daquelas que vão compor o nosso conjunto de elementos nas leis de Maxwell. Então a primeira delas é a lei de Gauss. O que a lei de Gauss afirma, né? A lei de Gauss afirma que se eu tenho uma determinada superfície fechada, ou seja, essa minha superfície ela envolve completamente um volume, e existe um campo elétrico presente aqui nesse espaço, esse campo elétrico ele pode estar entrando, ou ele também pode estar sendo gerado por uma determinada quantidade de carga, certo? Uma determinada distribuição de carga interna. Então, essa distribuição de cargas pode estar gerando, né, linhas de campo. Claro que não vai ter esse formato assim, né? Mas eu tenho uma determinada densidade volumétrica de cargas interna. O que a lei de Gauss afirma, deixa eu só colocar aqui, né? Lei de Gauss, essa daqui é a lei de Coulomb. O que a lei de Gauss afirma é que o fluxo elétrico nessa superfície S é igual à quantidade de carga envolvida. É que aí o fluxo a gente pode obter fazendo a integral na superfície S, e aí vai ser uma integral fechada, uma vez que a superfície S é fechada, de d ds. A gente está somando as componentes do vetor que a gente definiu como sendo o vetor densidade de fluxo elétrico. Então, quando eu faço essa soma, eu obtenho todo o fluxo elétrico. Isso aqui vai ser igual à integral volumétrica da quantidade de carga, né, integrado ao longo do volume, certo? Então, eu estou fazendo a integral volumétrica da densidade volumétrica de cargas. Então, esse aqui é a lei de Gauss. Eu posso também escrever esse cara daqui na forma diferencial. Então, a minha densidade de cargas vai ser igual ao divergente de D. Certo? Eu posso escrever aqui com vetor ou sem vetor. Vou botar vetor aqui. Certo? Então, na forma diferencial, ele está apontando para o fato de que são as cargas ρV que geram o campo elétrico, né? E aqui, no caso, o campo densidade de fluxo elétrico. Então, estão aqui as duas formas
da lei de Gauss. A outra lei que a gente viu é uma simplificação da lei de Faraday. A gente ainda não dá esse nome para ele porque a lei de Faraday mesmo, ela tem que levar em consideração a variação do campo magnético. Então a gente vai ter essa integral de E dl igual a alguma coisa aqui que varia no tempo. Como a gente está estudando agora só para campos eletrostáticos, então a gente vai considerar que essa aqui é a lei de Faraday para campos eletrostáticos, tá? O que ela afirma? A lei de Faraday para campos eletrostáticos aponta para o fato, deixa eu colocar aqui, lei de Faraday para campos eletrostáticos. Ela aponta para o fato de que o campo elétrico é conservativo, ou seja, numa região em que eu tenho um campo elétrico qualquer, certo? Aqui é o campo D, aqui é o campo E. Um campo elétrico, se eu tomo uma curva fechada L, agora não é uma superfície, né, uma curva fechada, e eu calculo a circulação do campo, essa circulação do campo tem que ser nula. Isso implica que toda a energia entregue para a carga, quando ela faz essa curva fechada aqui, ela é regenerada para a própria carga quando ela volta ao ponto de início dessa curva. Então, se eu tenho aqui um ponto A e um ponto B, se é necessário entregar alguma energia para essa carga, para fazer com que ela se movimente de A para B, quando a gente traz a carga novamente de B para A, essa energia é devolvida à carga. Certo? Então, o total da energia, ou a diferença de potencial que a carga faz ao traçar esse percurso, é igual a zero. E a gente pode representar ele por essa integral aqui. A integral fechada ao longo da curva L, ou seja, a circulação de E em torno da curva L é igual a zero. Quando a gente aplica aqui o teorema de Stokes, a gente encontra a versão diferencial, que é o rotacional de E é igual a zero. Zero aqui vetorial. A gente utiliza essa segunda forma da equação para evidenciar que o campo elétrico ele é irrotacional, ou seja, o campo elétrico ele não possui esse tipo de linha aqui, ele não possui esse tipo de formação, que é, eu tenho aqui, por exemplo, uma carga Q e o campo elétrico se formando, circulando em torno da carga Q, né? Essa não é uma característica do campo elétrico. Essa é uma característica do campo magnético, né? E a gente vai ver que essa carga Q, na verdade, será uma densidade de corrente, tá? Mas para o campo elétrico, esse tipo de formação aqui de campo elétrico, ele não acontece, né? Isso aponta para a natureza conservativa do campo elétrico e também aponta para a sua natureza irrotacional. Então, a gente dá a essa segunda lei de Faraday, o nome, a segunda lei de Maxwell dá o nome lei de Faraday, só que ainda falta um termo que a gente vai acrescentar no futuro, portanto, a gente chama de lei de Faraday para campos eletrostáticos. Beleza. O que mais que a gente viu lá, né? A gente já introduziu essas duas equações. A gente também introduziu uma nova variável. E essa variável é o potencial elétrico. Potencial elétrico. O potencial elétrico, ele é uma expressão da energia que foi adicionada ao sistema quando a gente coloca uma carga dentro de um sistema onde existe um campo elétrico. Então, imagine que existe um espaço. Eu devia ter digitado ali no canto, né? Potencial elétrico. Então, imagine que existe um espaço onde existe um campo elétrico qualquer. E eu vou introduzir uma carga nesse campo elétrico. Então, eu estou trazendo uma carga qualquer do infinito para esta região onde existe essa presença de campo elétrico. Então, existirá uma certa energia necessária para fazer com que essa carga trafegue do infinito até chegar ao ponto onde a gente quer que essa carga fique. E o potencial elétrico, ele é uma expressão da energia necessária para fazer isso. Só que da mesma forma que a gente define o campo elétrico como força por unidade de carga, a gente define o potencial elétrico como a energia por unidade de carga. E aí o potencial elétrico vai ser igual a menos
a integral do ponto A até o ponto B. Do ponto A até o ponto B de quem? Do campo dl. Eu botei aqui campo, né? Mas aqui é o potencial elétrico. V é igual a essa introdução aqui. Em geral, a gente vai considerar que o potencial no infinito é zero, ou seja, nas extremidades da minha região, quando o meu raio tende a infinito, eu vou considerar que o meu potencial elétrico é zero nesse ponto, tá? Então, meu ponto A, que é o ponto onde a gente começou, né? O ponto de onde as cargas surgiram, a gente vai considerar que ele é infinito, até a posição da carga. Então, a posição da carga eu vou chamar de x, qualquer que seja, ou um r, certo? Que é a posição aqui da minha carga. Então, quando eu trago a minha carga do infinito até esse ponto R, ela vai traçar esse caminho e vai descrever esse potencial. A gente também pode expressar isso de uma forma diferencial, em que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Ou seja, se eu observo uma região em que eu tenho superfícies equipotenciais, por exemplo, eu tenho uma carga Q no centro na origem de um determinado sistema, e aí eu tenho superfícies equipotenciais. A gente sabe que o potencial ele depende da distância da carga até o ponto de observação, né? Então as minhas superfícies equipotenciais, elas vão ter uma cara mais ou menos assim. Aí eu apago tudo, né? Peraí, vamos lá. Minha carga Q, certo? Quem serão as minhas superfícies equipotenciais, né? As superfícies equipotenciais serão os espaços equidistantes, né? Então, no caso de uma carga pontual, serão as cascas esféricas em torno de Q. Todas essas superfícies equipotenciais aqui possuem potenciais diferentes, mas elas são constantes ao longo da curva, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, V1, na segunda curva eu tenho V2, na terceira curva eu tenho V3, e o campo elétrico aponta na direção contrária do gradiente. Em que direção aponta, nesse caso aqui, o gradiente de V? O gradiente aponta na direção do crescimento de um campo escalar. Então, o gradiente de V aponta nessa direção. Por quê? Porque o potencial cresce quanto mais próximo nós estamos da carga. Essa direção aqui é a direção do gradiente de V. O campo elétrico aponta na direção contrária ao gradiente de V. Então, o campo elétrico vai apontar para fora, o que é o que a gente espera, né? Para uma carga positiva. Certo? Então, o campo elétrico vai apontar para fora, o campo elétrico apontando na direção menos o gradiente de V. Certo? Para uma carga pontual na origem, né, do espaço, o potencial gerado por essa carga vai ser dado por Q sobre 4π ε0 vezes 1 sobre R, né, em que R é a distância entre esses dois pontos. A gente também pode escrever isso aqui como R menos R', o módulo de R menos R', né, vai dar o potencial, certo? Em que esse R é a distância radial na esfera na esfera a qual pertence o ponto de observação. Beleza? Acho que isso deu uma resumida aí no que a gente viu até então. E agora a gente vai continuar a nossa investigação sobre o eletromagnetismo. Lembre-se que essas equações aqui não são arbitrárias, né? Todas elas querem dizer alguma coisa, todas elas têm uma razão de existir, todas elas significam alguma coisa, né? Beleza. O que a gente vai começar estudando hoje? Hoje a gente vai começar estudando o dipolo elétrico. O que é o dipolo elétrico? O dipolo elétrico é meramente o conjunto de duas cargas
de mesmo módulo, mas sinais opostos. Por que isso é importante? Porque o dipolo elétrico ele é encontrado em várias situações nos problemas comuns da física. Então, por exemplo, uma molécula de água, ela vai ter um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, certo? O oxigênio ele vai formar um íon positivo com duas cargas excedentes, né? E cada um dos hidrogênios vai formar um íon com uma carga negativa excedente. Então, existirá aqui uma carga total, se a gente observar a carga total envolvida em uma molécula de água, por exemplo, essa carga total é zero. No entanto, essas cargas não estão juntas, estão separadas por uma certa distância d. Certo? Então, a gente pode modelar o comportamento do campo elétrico que vai existir em torno de uma molécula como essa. A mesma coisa quando a gente tem um átomo, por exemplo, de hidrogênio, que a gente tem um próton excedente, né, em um núcleo, no caso, um único próton, se for hidrogênio, e um elétron aqui flutuando numa camada de valência. Certo? Então, existe aqui um comportamento em que a carga total é zero, mas, no entanto, essa carga total ela pode se dividir em dois elementos que estão separados a uma distância d. Isso aqui é extremamente comum na física, né? E aí, por isso, vale a pena a gente estudar o dipolo elétrico. Além disso, esse dipolo elétrico, ele serve para a gente fazer uma série de análises de outras estruturas, né? Então, a gente pode usar o dipolo elétrico como uma estrutura básica para fazer análise de estruturas mais complexas, tá? Então, vamos lá. Vamos dizer que existe aqui um dipolo elétrico em que as minhas cargas estão posicionadas. Deixa eu fazer outro eixo aqui. Ah, ficou vermelho. Não, vou deixar preto. Vamos lá. Tá bonitinho, né? Então, ok. Beleza, vamos dizer que esse cara daqui é XYZ. E o dipolo elétrico vai ser um conjunto de duas cargas que estão separadas a uma distância d. Eu vou colocar a primeira carga aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vou colocar outra carga aqui. Certo? Duas cargas, em que uma delas tem valor mais que e a outra delas tem valor menos que. Vamos dizer que elas estão separadas por uma distância d. Certo? Então, essa distância entre as duas cargas é uma distância d. E aí a gente vai colocar elas alinhadas ao longo de z. Por quê? Porque a gente tem claramente aqui uma simetria cilíndrica, né? Então, por ser uma simetria cilíndrica, nós vamos usar coordenadas cilíndricas. Na verdade, a gente vai expressar em coordenadas esféricas, né? Nem cilíndricas. A gente vai usar o ângulo θ, que é ângulo esférico, mas tudo bem. A gente vai expressar elas como coordenadas esféricas. E então vale a pena a gente alinhar elas ao longo de z. Beleza. Quem vai ser o potencial elétrico num ponto qualquer de observação? Então, vamos escolher um ponto aqui de observação, P, e vamos observar quem é que vai ser o potencial elétrico. Primeiro, a gente precisa sacar que nós temos aqui uma distância, né? E essa distância, usando essa equação aqui, a gente pode chegar em qual que é o potencial. O potencial elétrico, assim como o campo elétrico, é também suscetível, né, ao princípio da superposição, né? Então a gente sabe que no campo elétrico, por exemplo, se eu tenho duas cargas, quando eu vou determinar qual é o potencial, qual é o campo elétrico em determinado ponto, eu posso calcular o campo elétrico causado por uma carga e depois o campo elétrico causado pela outra carga. A mesma coisa eu posso fazer com o potencial, e isso é fácil de observar por conta dessa equação aqui, né? Então, se o campo elétrico ele é somável, as derivadas também são. E a derivada do campo elétrico aqui, quer dizer, no caso a derivada do potencial, que é o campo elétrico, né? Então, os dois têm essa mesma propriedade de poderem ser adicionados, de poderem ser somados. Então, eu tenho aqui duas distâncias, tá? Eu tenho uma distância entre Q e o ponto P, e tenho uma distância também entre Q. Será que ele vai me deixar fazer isso? Não vai. Então, eu vou tirar esse ponto P daqui e vou botar ele mais longe.
para poder desenhar certinho. Beleza. Então, ponto P. Se eu chamar essa minha primeira distância de uma distância R1 e a segunda distância de uma distância R2, o potencial nesse ponto P pode ser igual ao potencial no ponto P causado pela carga mais Q, somado ao potencial causado pela carga menos Q. Então aqui, ó, por essa expressão, a gente sabe que esse potencial será Q sobre 4π ε0 multiplicado por essa primeira distância R aqui vai ser a distância R1, então 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Esse menos aqui veio do fato de que a carga no sentido contrário vale menos Q, né? Então aqui vai surgir um menos Q, que vai ser representado aqui por esse menos 1. Então o potencial nesse ponto pode ser reescrito como sendo Q sobre 4π ε0 R1, R2, R2 menos R1. Beleza. Aí agora a gente precisa, né, representar esse cara, e seria mais legal se a gente pudesse representar por outras quantidades aqui que não fossem exatamente R2 e R1, né, que fossem quantidades que dependessem somente do ponto P, que fossem absolutas as coordenadas do ponto P. Então aqui a gente pode definir o nosso ângulo θ, certo? E o R, que é a coordenada aqui. Ah, não vai acontecer. Eu não vou redesenhar esse ponto P, não. Agora vai ser na habilidade. Vamos ver se eu vou conseguir. Não, não era isso que eu queria, não. É. Ok, não foi a linha mais reta que vocês já viram na vida, mas é isso aí. Então, essa distância aqui, quem é essa distância? Essa distância é o próprio R, certo? Sendo o R o vetor que liga a origem ao ponto P, certo? Então, a própria posição de P. Além disso, a gente tem aqui também o ângulo θ, certo? O ângulo θ é o ângulo que está afastado desse eixo Z. Então, o ângulo θ está aqui. Θ. R e θ são referentes à posição de observação, né? Nada tem a ver com a posição do dipolo. Agora, como a gente botou o dipolo no centro, então ele vai funcionar aqui para o que a gente quer. Então, beleza. A gente pode traçar uma reta, vou apagar isso aqui, só para ficar mais simples. E θ, de fato, é esse ângulo aqui. Mas a gente pode traçar uma reta perpendicular. Vou fazer ali laranja. A gente pode traçar uma reta aqui, ó, perpendicular a R2. Ligada aqui no ponto certinho, né, de R1 até R2. Se a gente está supondo que R é muito grande, ou seja, eu estou fazendo R ser muito grande, eu posso dizer, esse ângulo aqui é o nosso θ original. Mas se R é muito grande, eu posso dizer que esse ângulo daqui é o θ, e que esse ângulo daqui também é o próprio θ. Eu estou fazendo essa aproximação para R muito grande. Então, nessa aproximação, essa distância aqui, eu posso dizer que é D cosseno θ. E essa distância vai ser R2 menos R1. É a diferença entre R1 e R2. É o quanto R2 excede R1. Então, eu posso dizer que esse cara daqui ó, é Q sobre 4π ε0 D cosseno θ sobre R1 e R2. Aí, no caso, R1 e R2, quando eu faço esse ponto ser muito grande, R1 vai tender a R2, né? Eles dois vão tender a R, certo? R1 vai se tornar cada vez mais próximo de R e R2 também se tornará cada vez mais próximo de R. Então, eu vou aproximar R1 de R e R2 de R. Então, esse cara daqui vai ser R quadrado. Então, eu chego nessa expressão em que o meu potencial no dipolo tem essa cara. Vamos primeiro pensar no que está diferente aqui em relação ao dipolo de uma carga pontual.
O dipolo numa carga pontual, ele cai com 1 sobre R, certo? E ele independe do valor do ângulo θ. O que isso quer dizer? Que se eu tenho uma carga pontual aqui no centro da minha origem do meu sistema, o potencial ele é o mesmo ao longo de toda a esfera. Qualquer casca esférica que esteja centrada na origem terá o mesmo potencial em qualquer ponto de φ ou θ. No dipolo elétrico, aqui acontece uma coisa um pouco diferente. Primeiro, o potencial cai com R ao quadrado. Por que é, né, esperável que o potencial caia com R ao quadrado? Porque aqui ó, eu tenho duas cargas. Então, quando eu observo uma única carga, mesmo quando eu estou distante, sempre existirá essa única carga, né, provocando esse potencial. Aqui no dipolo elétrico, quanto mais distante eu estou, menor é D em relação a R, ou seja, mais desprezível é a separação entre as minhas cargas. Então, eventualmente, meu potencial tende a zero, por quê? É como se a gente estivesse percebendo aquele dipolo como sendo uma única carga. Quando a gente está longe, a influência dessa separação D passa a ser muito menor. Então, a gente cai com uma ordem de grandeza a mais, a gente cai com R ao quadrado. E ele depende também do cosseno de θ. Por quê? Essa diferença ela será mais proeminente, ela será mais perceptível quando a gente tiver em ângulos que estão orientados, né, próximo aqui dos 90 graus, certo? Então, ele vai ser mais proeminente quando a gente observar de acordo em certas posições. Né? Beleza. Que mais? Vamos pensar agora nesse D cosseno de θ, certo? Vamos definir que exista um vetor P. P, um vetor polarização, certo? É um vetor momento de dipolo. Momento de dipolo. A gente vai definir esse vetor aqui por quê? O dipolo, ele não pode ser expresso completamente só com uma quantidade de carga, certo? Diferentemente de uma carga unitária que a gente diz assim, eu tenho uma carga unitária na posição tal, pronto, eu consegui representar aquilo com um valor escalar. Para o dipolo, existe um par de cargas e existirá uma orientação desse dipolo. Então, por exemplo, no mesmo espaço, eu posso ter, por exemplo, esse dipolo mais Q e menos Q, ou eu posso ter esse outro dipolo, menos Q mais Q. Os dois têm a mesma distância, ou podem ter a mesma distância, né? E a mesma quantidade de carga, mas os campos serão orientados em posições diferentes, porque o dipolo está orientado em posições diferentes. Então, obviamente que essa distância vai fazer diferença e a orientação da distância também vai fazer diferença. Então, a gente vai definir o momento de dipolo como o vetor que aponta de menos Q para Q. Então, eu vou criar esse vetor P apontando nessa direção. P e P. Certo? Eu vou fazer P apontar na direção de menos Q para Q. Isso vai dar para a gente uma ideia de qual é a orientação do... Uma ideia não, né? Vai representar matematicamente qual é a orientação do dipolo elétrico. E o módulo de P vai ser igual à quantidade de carga vezes essa distância D. Então, eu vou dizer que P aponta de menos Q para Q, e o módulo de P é igual a Q vezes D. E isso não é por acaso, né? Porque aqui, ó, na própria expressão do potencial, nós temos o produto Q vezes D, né? Então, como nós temos esse produto Q vezes D, faz sentido a gente expressar o potencial dessa forma. Então, o potencial do dipolo vai ser igual ao módulo de P dividido por 4π ε0 vezes cosseno de θ sobre r ao quadrado.
Tá, mas aí vamos observar em que é esse cosseno de θ, né? De onde é que a gente pode tirar esse cosseno de θ? Vamos observar as orientações aqui dos vetores, certo? Então, no nosso problema ali original, P aponta na direção AZ. P aponta nessa direção. O ângulo θ é o ângulo entre a posição de P, que nós escolhemos aqui, né? Porque P está apontando nessa direção, e o próprio ângulo não, né? A própria direção AR. Certo? AR aponta na direção radial da origem para P. Então, se eu colocar aqui, ó, P e AR fazem entre si um ângulo que é o próprio θ. Então, eu sei que P, observando aqui, eu sei que P interno a R será igual a quem? Será igual ao módulo de P vezes o módulo de AR. O módulo de AR é 1, né, porque AR é um vetor unitário, vezes o cosseno do ângulo feito entre eles, cosseno de θ. Então, eu posso substituir aqui nessa expressão o meu potencial como sendo P, como sendo 1 sobre 4 π ε0 r ao quadrado, vezes o meu vetor momento de dipolo multiplicado, né, com o produto interno pelo meu vetor AR. Então aqui eu consigo uma definição mais legal. Se eu quero generalizar esse cara, ou seja, eu estou observando isso em qualquer ponto, vamos colocar aqui generalizando. O que é generalizar aqui? Eu vou tirar o meu dipolo da orientação certinha, certo? Então eu vou tirar o meu P da orientação a Z e vou colocar meu ponto de observação em qualquer lugar. Então, vamos generalizar. Quem é o meu potencial? Né? Meu potencial é 1 sobre 4 π ε0. Quem é esse R ao quadrado? Né? O R ao quadrado é a distância entre a origem do dipolo e o ponto de observação. Então, eu posso dizer que esse cara daqui é o módulo de R menos R', em que R' é a posição do centro do dipolo, ao quadrado. Então, eu peguei esse primeiro termo e já coloquei aqui. Vezes o meu vetor P, multiplicado pelo vetor unitário que aponta na direção do centro do dipolo para o ponto de observação. Então, quem é esse cara? Esse cara é R menos R' dividido... Opa, aqui não é assim, né? Aqui não é módulo, aqui é o vetor mesmo. Né? O vetor dividido pelo módulo de R menos R'. Então, esse cara daqui vai resultar no vetor unitário que aponta do centro do dipolo, ou seja, R', para o ponto de observação, R. Então, eu posso reescrever isso aqui como V igual a momento de dipolo, produto interno, R menos R', sobre 4 π ε0, módulo de R menos R' ao cubo. E essa é a versão final que a gente vai utilizar para a generalização do momento de dipolo, do potencial, né, gerado por um dipolo elétrico. Ok? Tudo bem até aí? Beleza. Tranquilo. Então, o que mais? Vamos agora ver qual é o campo elétrico produzido por um dipolo na origem. Vou abrir uma nova. Campo elétrico produzido por um dipolo
elétrico na origem. Vamos lá. Essa aqui é a generalização para um dipolo posicionado em qualquer posição R', né? Mas aí a gente vai generalizar, a gente vai encontrar o campo elétrico para o dipolo produzido na origem. Então vamos voltar aqui, ó, para a última forma que a gente utilizou para o dipolo, que foi essa daqui. Certo? Essa forma aqui, deixa eu até circular para ficar fácil de a gente encontrar. Então, como a gente viu anteriormente, né, como a gente viu agora, o meu potencial, né, na origem é dado por essa expressão. O módulo de P, né, então o módulo de P é QD sobre 4π ε0 vezes cosseno de θ R ao quadrado. Beleza. Então, quem é que vai ser agora o campo elétrico produzido por um dipolo na origem? A gente sabe que o campo elétrico é igual a menos o gradiente de V. Tá? Então, basta a gente calcular quem é o gradiente de V. Então, para coordenadas esféricas, esse gradiente de V, né? Então, meu campo elétrico é menos o gradiente de V. Aliás, eu posso colocar aqui que eu já estou escrevendo isso. Então, a gente não tem aqui, ó, coordenada em φ, né? Então, eu posso desprezar a minha derivada em φ. Então, esse cara daqui vai dar menos a minha derivada parcial de V em relação a R na direção AR, mais 1 sobre R, né, que é o meu fator de conversão aqui para o ângulo θ, derivada parcial do potencial em relação a θ na direção a θ. Beleza. Então, aqui a minha primeira derivada, né, vai ser a derivada em relação a R. Então, isso aqui vai subir, vai ser R a menos 2. Quando eu derivar, vai descer o menos 2 aqui para frente, e esse cara vai ficar menos 3, e o menos 2 vai cancelar aqui com 4, vai sobrar um 2 no denominador, e o menos vai cancelar com menos dessa equação aqui. Então, a minha expressão para R será QD sobre 2π ε0 cosseno de θ sobre R ao cubo. Isso na direção AR. Mais a derivada parcial, né? Então, aqui eu tenho 1 sobre R. Então, deixa eu já colocar aqui menos, né? Menos. Esse menos veio daqui. 1 sobre R veio da expressão, né? 1 sobre R veio da conversão do ângulo aqui na nossa expressão do gradiente. Derivada parcial de V em relação a θ. Então, aqui todo mundo é constante, exceto o cosseno de θ. Então, QD sobre 4π ε0 R ao quadrado, e a derivada do cosseno vai ser menos o seno. Então, seno de θ, e eu coloco mais aqui. Então, eu posso representar o meu... Opa, faltou aqui o a θ, esse cara daqui na direção θ. Então, meu campo elétrico é igual a... Eu posso pegar todo um pessoal aqui e botar em evidência. Então, eu vou botar em evidência QD sobre 4π ε0 R ao cubo. Certo? E isso multiplica 2 cosseno de θ a R mais seno de θ a θ. Então, esse aqui é o campo elétrico gerado por um dipolo. Note que o campo elétrico, normalmente, lá pela lei de Coulomb, que a gente colocou lá no início, aqui, cai com R ao quadrado, tá? Aqui está escrito módulo de R ao cubo, mas lembre-se que essa subtração aqui, o módulo dessa subtração é igual à distância, certo? Então, aqui eu tenho uma distância no numerador e distância ao cubo no denominador. Então, o campo como um todo, ele cai com R ao quadrado.
Já aqui no campo, no campo produzido pelo dipolo, ele cai com R ao cubo. Isso é uma coisa interessante que a gente vê sobre associações de cargas. Então, por exemplo, quando eu tenho uma única carga, o potencial cai com a distância, ordem 1, e o campo cai com a distância ao quadrado, com 1 sobre a distância ao quadrado. Quando a gente adiciona mais uma carga fazendo um dipolo, o potencial agora cai com R ao quadrado e o campo cai com uma ordem de grandeza a mais, R ao cubo. Se a gente tem, por exemplo, um quadripolo, ou seja, uma distribuição de 4 cargas em sentidos opostos, né? Então, menos que, mais que, menos que e mais que. E a gente for observar como é que o potencial cai para a distância, né, desse centro, o potencial vai cair com R a quarta. E o campo elétrico vai cair com 1 a mais, já que trata-se de mais uma derivada, né? Então o campo aqui vai cair com R a quinta. Se a gente tem as cargas dispostas em um hexágono, fazendo um hexapolo, né? Então a gente tem aqui um hexágono, por exemplo, e sempre nesse esquema, mais que, menos que, mais que, menos que, mais que, menos que. O potencial elétrico cai com R a sexta. E o campo elétrico cai com R a sétima. 1 a mais, por se tratar de mais uma derivada. Certo? Então esse é um resultado bastante interessante do comportamento, né, do potencial e do campo quando se trata desses dispositivos, né, do dipolo e dos múltiplos, né, dos dipolos, no caso quadripolos e tudo mais. Beleza? Ok. Então, vamos agora tratar de densidade de energia em campos eletrostáticos, né? Como a gente tinha mencionado na definição de potencial, se eu tenho, por exemplo, uma distribuição de cargas em um espaço qualquer, Q2, Q3, existirá, né, entre essas cargas uma força e elas vão criar aqui nesse espaço um potencial e um campo elétrico. Isso implica que se eu tenho uma outra carga livre, vamos dizer que essas cargas estão presas. Se eu tenho aqui uma carga livre qualquer, essa carga sofrerá uma força elétrica devido à soma das contribuições das outras 3 cargas. E se essa carga estiver livre, ela poderá realizar um movimento, né? Ela poderá sofrer um movimento, realizando, portanto, um trabalho. Para que ela realize trabalho, é preciso haver energia armazenada nesse sistema. Então, a gente vai dizer que a energia é adicionada ao sistema quando, dado uma distribuição de cargas, eu introduzo uma outra carga do infinito até um determinado ponto no interior dessa região. Para fazer isso, eu preciso entregar energia ao sistema para que, uma vez que essa carga seja liberada, ela possa, então, fazer o seu movimento contrário, devolvendo, né, a energia. Ou utilizando essa energia na forma de um trabalho para fazer a movimentação dessa carga. Então, suponha que exista aqui um espaço e eu vou introduzir essas cargas nesse espaço. A primeira carga que vai ser introduzida, o meu Q1, vamos dizer que eu tenho um Q1 aqui que eu vou introduzir no meu espaço. Então vamos desenhar aqui um espaço qualquer. Certo? Eu estou observando uma região do espaço. Q1 estava no infinito e eu vou trazer Q1 para dentro dessa região. Se Q1 é a minha primeira carga e
meu espaço inteiro está depleto, ou seja, sem nenhuma carga, isso implica que Q1 não possui resistência alguma para entrar nesse espaço. Q1 pode entrar aqui e não é necessária energia para fazer com que Q1 movimente-se até aquele ponto, né? Ou seja, a gente não está carregando energia no sistema, né? Beleza, então Q1 entrou. Quando o Q2, que estava fora, entra no sistema, agora é necessária uma certa energia, né? E qual é essa energia? A gente calculou essa energia anteriormente, que era W igual a Q vezes V, certo? Q é a própria quantidade de carga 2, então eu posso dizer que é Q2, e esse potencial é o potencial que existia no espaço antes de Q2 fazer sua movimentação. Então, se a minha carga Q1, agora presente no espaço, estava provocando um campo elétrico qualquer, e associado a esse campo elétrico existia, né, um potencial, então Q2 vai ter que vencer esse potencial. Ele veio do potencial no infinito, que é zero, e passou a entrar para um determinado potencial que era causado por Q1 antes da introdução de Q2. A gente vai chamar esse potencial de potencial na posição 2, causado pela carga 1. Então a gente vai chamar ele de V21, potencial causado na posição 2 pela carga 1. Beleza. Agora vamos introduzir uma terceira carga. Essa terceira carga está indo para uma posição 3. Então quem é essa energia em 3, né? É Q vezes V, em que Q é o valor da carga, Q3, e V é o potencial que a carga teve que vencer para poder chegar naquele lugar. Então, esse potencial agora não é mais apenas uma única contribuição, porque agora, quando 3 entrou no sistema, haviam duas cargas. Então, esse Q3 aqui vai ser V3, ou seja, potencial na posição 3, dado a carga 1, mais o potencial na posição 3, dada a carga 2. Certo? E assim sucessivamente. Então, se eu tenho uma carga 4 aqui, Q4, eu coloquei ela nessa posição, a minha energia total no sistema vai ter agora um Q4 que multiplica quem? V41 mais V42 mais V43. Beleza. Obviamente, a ordem em que eu coloco essas cargas não vai influenciar na forma, ou melhor, na forma não, né, na energia total no final. Se eu adiciono elas na ordem contrária, é a mesma energia que eu preciso colocar, porque afinal de contas, quando todas as cargas estão posicionadas no meu sistema, uma vez que a última carga foi colocada, a energia contida nesse sistema é o mesmo, independente da ordem em que eu coloquei aquelas cargas. Então, esse W aqui, eu vou dizer que é a minha energia elétrica total. Certo? É o meu trabalho total que foi necessário para introduzir todas essas cargas no meu sistema. Beleza. Eu posso também fazê-las na ordem contrária. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vou introduzir a carga 4. Quando eu introduzo a carga 4, o meu espaço está vazio. Agora, eu estou introduzindo na ordem contrária. Então, eu introduzo a carga 4, eu não tenho nenhuma energia adicionada, né, no meu sistema. Beleza. Então, carga 4. Ok. Quando eu introduzo a minha carga 3, a carga 4 já está presente no sistema, né? Então, eu vou ter aqui um trabalho para introduzir a carga 3, que é igual a Q3 vezes potencial na posição 3 devido à carga 4. Beleza. Mas, agora eu estou introduzindo a carga 2. Então, eu vou colocar aqui o meu Q2 vezes o potencial da carga 2. Então, quem eram as cargas que já estavam presentes? As cargas 4 e 3. Então, eu tenho aqui potencial na posição 2 devido à carga 4, mais potencial na posição 2 devido à carga 3. Mais o meu potencial da última carga, né? Então, aqui é Q1. Quando o Q1 entrou no sistema, agora a Q1 passou a ser a última, tá? Então, no momento em que Q1 entra no sistema, o potencial que Q1 vai ter que vencer
é o potencial na posição 1 devido à carga 4, mais o potencial na posição 1 devido à carga 3, mais o potencial na posição 1 devido à carga 2. Pronto. Vamos fazer o seguinte, para a gente obter uma expressão que independa dessa ordem, tá? No final das contas, a gente quer obter uma expressão que independa da ordem de introdução dessas cargas. Até porque isso aqui é só uma exemplificação para depois a gente tomar uma generalização até para distribuição de cargas, né? Sem essa necessidade dos cálculos individuais. Então, quem é a soma dessas duas expressões, né? Então, se eu somo aqui o lado esquerdo, vai dar 2 vezes a energia total. 2 vezes a energia total vai ser igual a... Vamos somar Q1 primeiro aqui, ó. Q1 e multiplica. Aliás, deixa eu colocar isso no canto, que essa expressão vai ficar um pouquinho grande. Q1 que multiplica V14 mais V13 mais V12. Mais Q2. Q2 está aqui com V24, V23 e do outro lado com V21. Então, V21 mais V23 mais V24. Mais Q3 que multiplica V31 mais V32 mais V34. Mais Q4, V14 mais V13 mais V... Não, estou errando aqui. Fiz sem olhar. Q4 está aqui. V41, V42, V43. Beleza. Então vamos olhar para essa outra expressão que a gente obteve aqui. Perceba o seguinte. Que potencial é esse aqui? Q1 vezes. Mas vamos observar o potencial. Esse é o potencial causado em 1 devido à presença de 4, mais o potencial causado em 1 devido à presença de 3, mais o potencial causado em 1 devido à presença de 2. Se a gente observar o espaço, esse potencial aqui é meramente o potencial na posição 4. Desculpa, na posição 4 não, na posição 1, certo? Por quê? É o potencial na posição 1 devido à carga 4, potencial na posição 1 devido à carga 3, potencial na posição 1 devido à carga 2. Ou seja, é o potencial na posição 1 devido às outras 3 cargas. Que é exatamente o cálculo do potencial naquele ponto. Então eu posso dizer que essa expressão é simplesmente Q1 vezes o potencial na posição 4. Ah, por que está com 4 na minha cabeça? Posição 1. Potencial na posição 1. Mais Q2, potencial na posição 2. Mais Q3, potencial na posição 3. Mais Q4, potencial na posição 4. Todo mundo concorda com isso aqui? Beleza? Tranquilo. Então, eu tenho aqui um 2, 2 vezes a energia, né? Então, eu posso dizer que a minha energia total é igual a 1 sobre 2 vezes isso aqui. Portanto, eu posso dizer que a energia elétrica armazenada em um sistema que possui N cargas é igual a 1 sobre 2, o somatório, né, de K igual a 1 até N, de a carga Q, K, né, dessa iteração, vezes o potencial V naquele ponto K. Essa vai ser a minha energia total no sistema. Se eu consigo descrever a energia total através de um somatório, eu posso, portanto, descrever a energia através de uma integral. E essa vai ser a nossa generalização para as cargas, né? Então, vai ser a generalização para cargas distribuídas. Então, generalizando, a minha energia vai ser igual a 1 sobre 2, integral na linha. Então, quem é que vai ser a minha carga? A minha carga vai ser a minha distribuição, né, ρL, vezes o meu potencial V ao longo daquele espaço.
Isso integrado ao longo de dl. Tudo aqui é escalar, certo? Então, esse cara daqui é para uma distribuição linear de cargas. Eu também posso dizer que a minha energia total é 1 sobre 2 a integral na superfície de ρS vezes o potencial ds. Essa é uma distribuição superficial. E posso também dizer que a energia total armazenada é igual a 1 sobre 2 integral no volume de ρV vezes o meu potencial integrado no volume. Então, esse cara daqui é uma distribuição volumétrica de cargas. Certo? Beleza. Partindo dessa última expressão, a gente sabe pela lei de Gauss que... Aliás, isso aqui não é um portanto, né? A gente sabe pela lei de Gauss que o divergente, né, do campo vetor densidade de fluxo elétrico é igual à minha distribuição volumétrica de cargas. Então, eu posso reescrever essa última expressão como a energia total armazenada no sistema é igual a 1 sobre 2 integral volumétrica de divergente de D vezes o potencial. Isso aqui dá uma coisa interessante para a gente, né? Veja só, a gente pode calcular a energia no sistema só com informações sobre o campo elétrico. Por quê? Se eu tenho o campo elétrico, eu consigo encontrar quem é o potencial elétrico. Se eu tenho o campo elétrico, eu consigo encontrar quem é o meu vetor densidade de campo elétrico, né, que é simplesmente multiplicar por ε0. Então, eu posso encontrar a energia de um sistema sabendo só o campo elétrico. Isso é interessante porque, por exemplo, num capacitor, se eu sei o campo elétrico naquela região, eu posso fazer algum tipo de integração no volume e encontrar quem é a energia armazenada dentro daquele capacitor. Mas ainda não está numa forma interessante, né? Porque aqui eu tenho D e G, o ideal seria a gente encontrar uma forma única, tá? Então deixa eu circular isso aqui. Essas são as nossas formas, né? Mas o ideal é que a gente trabalhe um pouco mais essa equação para encontrar uma forma mais utilizável, certo? Então aqui vamos lembrar que eu posso fazer a expansão de... Eu posso fazer essa expansão aqui do divergente eu posso fazer a expansão do divergente do produto de um campo escalar por um campo vetorial. Então, se eu tenho aqui esse produto, como é que eu posso expandir esse produto, né? Eu posso dizer que ele é A, produto interno divergente, gradiente de U, mais U vezes o divergente de A. Certo? Então, A, produto interno gradiente de U, mais U vezes o divergente de A. Então, o que eu tenho aqui, ó, é essa terceira parcela, né? Então, a minha parcela é essa terceira aqui, igual a essa daqui, ó. Então, eu vou inverter essa equação só para ela ficar na ordem que a gente quer. Então, eu sei que divergente de A vezes U, né, o meu potencial, será igual a divergente de U vezes A menos A, produto interno, gradiente de U. Então, vamos substituir naquela equação, né? A energia total no meu sistema vai ser igual a 1 sobre 2 integral volumétrica da primeira parcela, né? Então, a minha primeira parcela é o divergente de UA integrado no volume. Aí, quem é U e A, né?
U é V e A é D. Então, divergente de V vezes D integrado no volume. Então, divergente integrado no volume menos 1 sobre 2 integral também no volume de A, que aqui no caso é o campo D, né? D vezes o gradiente de V. Isso integrado no volume. Beleza. Nós temos aqui a integral volumétrica do divergente, certo? Então, quando a gente tem a integral volumétrica do divergente, a gente pode aplicar o teorema da divergência, tá? Então, o que afirma o teorema da divergência? Vamos relembrar. Ele afirma que o fluxo de um campo é igual aos geradores desse campo, ou seja, ao divergente, né, desse campo, dentro do volume. A soma do divergente vai ser igual ao fluxo. Então, aqui o que a gente tem é a soma do divergente. A gente agora pode transformar isso aqui no fluxo. Então, a minha energia total é 1 sobre 2, integral na superfície fechada de S. Quem é esse S? S é a superfície que encapsula o meu volume V. Então, em vez do divergente, eu vou calcular agora o fluxo desse campo, certo? Então, o campo aqui é V vezes D, então aqui vai ser V vezes D, que é um produto normal, né? Produto componente a componente. E em vez de integrar no volume, eu vou fazer o fluxo, então eu vou integrar com ds vetorial, tá? Menos 1 sobre 2, integral no volume do vetor densidade de fluxo elétrico, vezes o gradiente de V, isso integrado no volume. Ok. Bem, aqui é um momento onde a gente vai tomar um limite que é importante. Por que a gente vai tomar esse limite? Nós queremos caracterizar a energia contida em todo o espaço. Tá? Então, nós estamos caracterizando a energia contida em todo o espaço. Imagine que agora eu tenho uma esfera e essa esfera necessariamente precisa conter toda a distribuição de carga que está potencialmente distribuída ao longo de todo o espaço. Então, essa esfera precisa ter raio infinito para que eu consiga somar a energia total em todo o espaço. Então, quando eu estou fazendo isso, qual é o limite que eu estou tomando aqui? Eu estou tomando o limite em que V tende a infinito. Se V tende a infinito, a minha superfície S tende a uma região em que o raio é infinito, certo? Eu estou fazendo com que o meu raio R seja muito grande. Então aqui vamos lembrar que V ele tende, ele decresce com 1 sobre R no mínimo. Se eu tiver uma única carga, V vai decrescer com 1 sobre R no infinito. E o meu campo densidade de fluxo elétrico, que é até então linearmente dependente do campo elétrico, cai com 1 sobre R2. Então, esse produto aqui cai com 1 sobre R3, quando o meu raio tende a infinito. Veja que a mesma coisa também é verdade para esse outro lado da equação. Mas aqui eu estou integrando em todo o volume, ou seja, eu estou integrando não somente nas extremidades. Esta integral aqui, ela é tomada em todo o espaço, em todo o espaço. Porque esta integral é uma integral volumétrica. Ela leva em consideração todos os pontos do espaço. Esta integral é tomada só na casca esférica. Que se eu estou considerando todo o espaço, essa casca esférica estará avaliada no raio do infinito. Então a gente pode, com segurança, dizer que este integrando irá tender a zero quando a gente faz o raio ser infinito. E se o integrando é zero, toda essa integral aqui é nula. Então, essa parte da integral aqui vai tender a zero quando a gente avalia a energia em todo o espaço. Ficou claro por que isso aqui é zero? Massa, beleza.
Então, a minha energia vai ser simplesmente 1 sobre 2, a integral no volume de D vezes o divergente de V, dV. E aí, agora, a gente pode relacionar diretamente com o campo elétrico. Então, menos 1 sobre 2. Quem são aqui esses caras, né, em relação ao campo elétrico? O D é ε0E. E o V é menos E. O V não, né? O gradiente de V é menos o campo elétrico. Isso aqui vezes dV. Então, a gente tem aqui o produto interno de E vezes E. Esse produto interno é igual ao módulo de E ao quadrado. Então, é daí que vem que a energia total no sistema é igual a 1 sobre 2 a integral volumétrica de ε0 módulo do campo elétrico ao quadrado, a integral volumétrica disso. Eu vou circular isso aqui. Esse resultado aqui é interessante. Beleza. Opa, não. Cancela. Beleza, tá aqui. Bem, se a gente está expressando a energia total em um sistema em função de uma integral volumétrica, a gente pode também agora expressar a densidade volumétrica de energia, certo? Então, eu estou somando aqui uma certa quantidade, certo? Então, eu posso dizer que qualquer quantidade que eu quero somar, uma certa quantidade Q qualquer, vai ser sempre a integral no volume da sua densidade volumétrica no volume, né? A integral volumétrica da densidade, qualquer que seja aqui a quantidade. Então, comparando essas duas expressões, eu posso dizer que existirá uma densidade volumétrica de energia e ela vai ser um W minúsculo, certo? Então, a minha densidade volumétrica de energia será igual a esse integrando aqui. ε0 módulo do campo elétrico ao quadrado sobre 2. Essa é a densidade volumétrica de energia naquele ponto específico. Certo? Bem, é isso. Realmente eu tenho que talvez tomar mais lentamente essas aulas, porque a partir de agora o nosso ritmo vai ser muito mais devagar. A gente terminou o nosso capítulo de eletrostática. Eu ainda tenho por calendário mais uma aula de eletrostática, antes da gente fazer aí o nosso problema final. E ainda falta bastante tempo. Então me digam, vocês estão com alguma dúvida, com alguma pergunta, alguma coisa? Bem, acho que não, né? Então tá tudo certo, tudo tranquilo. Agora não? Então beleza. Posso tentar fazer alguns exemplos aqui, ou alguma coisa assim desse tipo. Só pra gente não passar em branco, não perder esse tempo. Então, vamos lá discutir esses exemplos aqui. Eu não vou fazer isso não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comentar para vocês o que é que eu quero que a gente faça no nosso problema. Eu posso fazer isso, Juan. Posso fazer. Eu vou colocar a resolução daquela lista no Classroom, tá?
Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou explicar para vocês o conceito que a gente vai fazer, que a gente vai utilizar para calcular o nosso problema, tá? Então eu vou fazer isso nessa segunda metade, temos um tempinho bom, e aí na próxima aula eu resolvo alguns exercícios da lista, por exemplo, ou outros, que aí dá tempo de eu fazer direitinho. Porque aí quando a gente vai fazer o exercício assim de cara, às vezes a pessoa erra e aí não é legal, tá? Vamos lá. Deixa eu abrir uma nova aqui. Então o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam dada uma distribuição uma certa função, certo? Essa vai ser uma função f de z, que vai ser dependente, né? Na verdade, ela vai ser uma densidade linear de z. Eu quero que vocês obtenham no plano, qual plano, né? Eu quero o plano z igual a zero, x de menos 1 a 1, e y de menos 1 a 1. Eu quero que vocês obtenham nesse plano o potencial de x e y, o campo elétrico de x e de y, e a densidade de energia em x e y. Essas três quantidades eu quero que vocês obtenham. E aí essa distribuição, ρL de z, vai ser somente numa linha que está centrada em z, né? Obviamente, a gente de cara já tem simetria cilíndrica aqui, né? Então, vamos desenhar essa situação. Então, vamos colocar os eixos aqui. Espera aí, ficou grande. Ok. Então, x, y, z. E essa distribuição aqui, ó, a distribuição de cargas, ela vai estar na seguinte reta, né? Opa, peraí. Vai ser no segmento de reta. Distribuição de cargas no segmento de reta. X igual a y igual a zero. E z entre menos 1 e 1 também. Então, vamos desenhar aqui esse segmento de reta. Vamos fazer ela mais espessa, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, então a gente vai ter essa distribuição aqui de cargas. E o plano que a gente vai observar é 1, 2, 3, 4, 5. Eu escolhi uma quantidade ruim, né? Eu devia ter feito par. Bem. Ok, mas vamos seguir aqui, segue baile. Então vamos fingir que eu desenhei certo. Mas aí aqui, ó, z vai variar de 1 a menos 1, dada uma função, né, ρL de z dentro dessa região. E o que a gente vai fazer? Calcular ao longo desse plano quem é o potencial, o campo elétrico e a densidade de energia, né, em todos esses pontos aqui, e plotar esses caras no MATLAB, ou dá para fazer isso aqui até no Excel, se você quiser. Só que para isso a gente vai precisar entender como é que nós fazemos esse tipo de integral matematicamente, tá?
Vocês podem fazer com funções, certo? Existe no MATLAB, por exemplo, funções que fazem integração. Se não, vocês vão precisar trabalhar com uma coisa que a gente chama de mesh. O que é isso aqui? Imagine que nós temos essa distribuição. Eita. Imagine que nós temos essa distribuição e nós queremos calcular em um determinado ponto. Primeiro que você não vai poder calcular em todo o espaço, né? Você vai precisar plotar isso aqui por partes, tá? Você não pode ter um valor, você não pode ter valores infinitos aqui. Você precisa dividir essa região para fazer esse cálculo. Então, o que você vai fazer? Escolhido um ponto P, você vai ter um certo valor de R que aponta da origem para o seu ponto P. Você vai ter um certo valor de R. E o seu valor de R' é o valor que você vai iterar, né? Então, o R, por exemplo, quando você for começar a fazer o seu laço daqui para cá, você vai fazer ele aqui, ó. Esse vai ser o seu primeiro valor de R', depois o seu valor de R' vai decrementando em passos que você vai definir. É isso que a gente vai chamar de mesh. O mesh é o passo mínimo que você vai considerar. Então, por exemplo, se você considerar que o seu passo mínimo é 0,05 metros, certo? O primeiro ponto em que você vai observar é o ponto 1 metro, certo? Em Z, depois você vai variando de 1 em 1. Então, 1,95, 1,90. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Esses são os valores de R'. R' vai ser igual a 1 metro a Z. Depois R' passa a ser 1,95 a Z. E isso aqui vai ser um laço. Então, esse seu laço vai ser algo do tipo de R' igual a 1 metro até R' igual a menos 1 metro, passa o meu campo elétrico resultante, por exemplo, campo elétrico, é mais igual, por quê? Porque eu estou somando, né, ao valor anterior. Então, eu posso dizer que vou botar mais igual mesmo. Mais igual, aí aqui vai ser aqui é a minha densidade, né, ρL, 4π ε0, R menos R', sobre módulo de R menos R' ao cubo. Só que aqui eu tenho a densidade, certo? Se eu estou fazendo a densidade, eu tenho que multiplicar ele pelo dl, certo? Esse é meu integrando. Quem é o meu dl? Meu dl é o comprimento do mesh. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou eu estou confuso? Mais ou menos. Então, ρL na posição R' e o meu dl. Meu dl vai ser igual a o avanço do mesh que eu escolhi. No final eu atualizo, né? Meu R' vai ser subtraído menos igual desse mesh aqui, 0,05. E aí retorna, né? Esse aqui é o meu laço. Isso eu calculei para um ponto específico. Eu calculei num ponto aqui. Eu tenho que reproduzir esse cálculo para todos os pontos aqui do meu plano. Para fazer o meu plano. Fazer isso para o potencial, fazer isso para o campo elétrico e fazer isso para a densidade de energia. É esse o problema que eu quero que vocês resolvam. E aí essa distribuição ρL, ela vai ter
formatos diferentes. Então a gente vai fazer, por exemplo, row L uniforme, vai fazer row L variando com o seno, vai fazer row L variando com o quadrático e outras formas para a gente ver como é que o campo se comporta e o potencial se comporta dentro dessa região. Digam aí, vocês entenderam o que eu quis dizer ou não? Ficou confuso? Tá, ok. Marcos também não, né? E Maurício também. Professor, é que eu tava querendo saber, esse decremento do R linha é como se a gente estivesse fazendo, por exemplo, como assim, a gente estivesse fazendo um cálculo em cada ponto e somando os resultados para ter um final, é isso? Tá, vamos lá. Eu vou tentar explicar de novo. Vamos lá. Vamos dizer que a gente quer fazer essa soma, tá? Então, queremos fazer uma integral. Dada essa distribuição de cargas aqui, ρ L, certo? Rho L, que vai depender de R', e a gente quer fazer a soma desse cara aqui. Vamos dizer que a gente quer fazer só a soma, certo? Somente a soma desse ρ L. A gente, no computador, não vai ter como fazer, até tem como fazer a integral, assim, pela expressão. Mas a maneira que o computador faz isso, se não for pela expressão, é a seguinte. Ele divide esse ρ L em segmentos. Então, vamos dizer que a gente dividiu esse segmento aqui, vamos dizer que a gente dividiu esse segmento aqui, dividiu em segmentos, certo? É o tamanho desse segmento que a gente chama de mesh, ou a grade. Cada segmento vai ter um certo comprimento, vamos dizer que ele é um ΔZ aqui. Como é que eu vou estimar qual é a carga que existe aqui nesse ponto? Eu estou fazendo uma soma do valor intermediário vezes o ΔZ. Então, vamos dizer que aqui seja o meu zero, e aqui seja 1, 2, 3, 4, por aí vai. 5, 6, 7, 8, 9, 10, foi até 11. Quem é que vai ser a minha carga total aqui? A minha carga é a integral na linha de ρ L dl. Ok, isso aí todo mundo sabe. Só que aqui a gente vai fazer com somas, então a gente vai dizer que esse cara daqui é o somatório para todos os K de ρ L dl. Quem é o meu dl aqui? Meu dl é o incremento no comprimento. Então, meu dl vai ser dz, ou ΔZ. E o meu ρl é a minha densidade avaliada no ponto central. Então, esse K vai valer 0, 1, 2, até 10. E o meu ρl vai ser avaliado no ponto central desse meu intervalo. ρl de 0, ou melhor, de K, né? Deixa eu chamar esse K de Z, que a gente está integrando ao longo de Z, né? Então, de Z mais ΔZ sobre 2 vezes ΔZ. Eu vou exemplificar com a integral tradicional, tá bom? Que aí vai ser mais fácil. Suponha que a gente quer fazer uma integral tradicional de uma função qualquer. Então, vamos dizer que a função tem esse formato aqui. Ok? Como é que a gente pode fazer uma aproximação para essas somas? A gente pode dizer que a gente está somando quadrados, tá? E esses quadrados possuem tamanhos que dependem da amplitude aqui no ponto. Opa, não, essa não.
Se a gente soma a área de cada um desses quadrados, a gente vai obter a área embaixo dessa linha, ou uma aproximação da área embaixo dessa linha. Né? Quem são essas áreas aqui? Vamos dizer que esse meu Z... Aqui eu tenho um x e aqui eu tenho um f de x. Se eu tenho um f de x, eu vou ter um certo incremento, delta x. Certo? E aí eu vou ter uma função avaliada nesse ponto. Quem é a área desse primeiro cubo, desse primeiro retângulo? A área do primeiro retângulo é função f de delta x multiplicado por delta x. Concordam? Então, a área total vai ser f de x delta x mais f de 2 delta x vezes delta x mais a função de 3 delta x vezes delta x. Todo mundo entende isso que eu escrevi aqui? Sim, isso é a definição do integral, basicamente. É. Eu só estou mostrando para vocês como a gente soma. Só que agora a gente não vai fazer simplesmente um integral de f de x, a gente vai fazer um integral no espaço, né? Então vamos dizer que eu vou calcular a integral agora devido a uma linha, né? É simples, eu acho que eu compliquei na hora de explicar, talvez. Mas é simples. Eu vou calcular agora o campo elétrico devido a uma distribuição. Então eu vou escolher um ponto P. Certo? E aí, o que é que eu vou iterar aqui? Eu tenho a minha distribuição de cargas da mesma forma. Então, o mesh vai ser o quê? Vai ser a grade que eu vou fazer para separar cada elemento aqui, ρ L. Então, eu estou separando aqui a minha grade em elementos ρ L. Cada elemento vai ser tratado como se fosse uma carga pontual. E esse elemento será posicionado no centro da carga. Ou seja, vou criar um modelo equivalente em que eu tenho cargas pontuais no centro de cada um desses pontos. Ok, qual é o valor de cada uma dessas cargas? É a minha densidade no centro desse intervalo multiplicado pela minha distância, que aqui vai ser um ΔZ. Então, se aqui eu tenho 0 e 1, por exemplo, então os pontos, né, onde estão posicionados os centros são 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 e por aí vai. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10,5. Eu posso dizer que essa função aqui, ó, vamos lá. Posso descrever essa função em função do meu ΔZ. Tá? Então, quem é esse cara daqui? O meu primeiro é ΔZ sobre 2. O meu segundo é 1,5 ΔZ, né? Por aí vai. Então, eu posso escrever uma função que é uma determinado k igual a 0, de k igual a 0 até 10. E a minha posição de avaliação é ΔZ vezes k mais 0,5. Certo? Então, é ΔZ vezes k mais 0,5. Essa é a minha avaliação, é a posição de cada uma dessas cargas. Então, esse cara daqui, ó, é o meu R'. Meu R' vai ser igual a isso aqui, multiplicado pelo vetor AZ. Minha posição R vai depender do ponto P de avaliação, né? Mas ela vai ser constante aqui ao longo da minha integral para o ponto P, então R. Quando eu passo para esse problema equivalente,
eu estou considerando que cada trecho tornou-se uma carga pontual. De que valor? De ρL dessa posição aqui, ρL de ΔZ vezes K mais 0,5, vezes o meu ΔZ. Esse é o valor de cada uma dessas cargas pontuais. Ele equivale, o que eu estou fazendo aqui, ó, é calculando a área desse retângulo. É como se fosse uma área de um retângulo, certo? Eu estou multiplicando aqui, ó, o meu valor da densidade pelo dz. Então, esse cara daqui é como se fosse o valor da carga pontual. Quando eu faço essa minha integral, o que vai ser? Meu campo vai ser igual ao somatório de k igual a 0 até 10. Aqui no meu caso eu tenho 10, né? 10 partes aqui em que eu cortei esse meu mesh. De quem? Da minha carga, ou seja, ρL avaliado em ΔZ de K mais 0,5 dividido por 4 pi ε0 vezes R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo, vezes o meu aqui seria DL, certo? O DL é esse ΔZ aqui, ó. Pronto. E aí eu faço esse somatório. Esse somatório aqui eu encontrei o valor para um único ponto. E aí eu preciso fazer esse laço N vezes para encontrar nos N pontos do meu plano, desse plano aqui. Isso aqui é a expressão para o campo elétrico, mas aí a gente precisa fazer isso para o potencial e também para a densidade de energia. A densidade de energia, na verdade, você não precisa fazer o cálculo toda vez, né? Porque você pode tomar aqui o módulo ao quadrado de E e a densidade de energia vai ser ε0 módulo de E ao quadrado dividido por 2. Essa é a atividade que eu vou querer que vocês façam. Eu vou descrever essa atividade certinho, vou colocar lá também no Classroom, tá? Para deixar claro o que é que a gente quer e quais as funções que a gente vai testar. Mas é tranquilo, né? Vocês entenderam o que é a atividade? É de boa. Vocês podem usar qualquer software de simulação eletromagnética. Inclusive, se vocês observarem aqui, ó, dá para a gente fazer tranquilamente, até com Excel. Qualquer software que faça somatório, você consegue fazer. Teve uma pessoa que fez Excel no semestre passado, no PLE, e achei muito legal. Foi muito interessante essa opção. Lembre-se que aqui R e R' vão ter componentes diferentes, tá? Então aqui você não vai conseguir fazer essa somatória toda com uma forma vetorial, a não ser que você tenha um software que já lide com quantidades vetoriais. Mas se não for o caso, você vai precisar expandir esse cara daqui em componentes, tá? Porque R' vai tipicamente ter componentes em Z e R vai tipicamente ter componentes em X e Y. Então aqui você vai gerar três multiplicações, tá? Mas todas elas vão ter mais ou menos o mesmo... Como é que eu posso dizer? Não. Você vai ter que fazer 3 vezes de todo jeito, porque aqui embaixo vai mudar, né? Aqui embaixo vai ser o quadrado, raiz do quadrado aí. Não é um problema. Certo, pessoal? Eu vou descrever certinho, vou botar lá e vou botar essas coisas aí também. Certo? Que o Juan falou das resoluções aqui das listas, eu vou colocar também. Vou tentar colocar esse fim de semana. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Algum outro questionamento? Beleza, então, senão eu acho que eu vou ficando por aqui. A gente termina um pouquinho mais cedo hoje, tá? Na próxima aula, a gente vai fazer resolução de exercícios, tá? Na próxima segunda-feira. E depois a gente passa para magnetostática. Magnetostática não, a gente passa para o próximo capítulo de eletrostática. Certo, pessoal? Obrigado. E até a semana que vem. Professor, boa tarde.